Nós temos o privilégio, mais uma vez, Pastor José já esteve aqui pregando, num domingo à noite, já esteve com a gente em julho do ano passado, na Escola Bíblica de Férias, ministrando aqui em vários momentos para os professores de EBD, e pregou também naquela ocasião, foi muito bom. E aproveitando que ele está aqui, nessa noite, a gente não podia deixar de ouvi-lo mais uma vez, ele que é tão querido por mim e já é também tão querido pela PIB Itaim. Que Deus te use, meu amigo, mais uma vez. Obrigado. Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Então, na amizade não é o amigo que sofre, é o outro amigo que sofre também. Mas eu quero agradecer a Deus pela presença da minha esposa, Carolina, se puder ficar em pé, porque os irmãos ainda não a conhecem. Fique em pé, meu amor, para todo mundo te ver. Tem também a Sônia, que é nossa ovelha, lá da nossa igreja, membro da nossa igreja. Fique em pé, Soninha, para todo mundo te conhecer. Como também a Lívia. Sônia é nossa administradora operacional, Lívia é nossa gestora do discipulado, minha esposa é a ministra da oração e das mulheres da nossa igreja. Prazer é meu, irmãos, não tem nada de sofrimento. Estar com o povo de Deus é sempre um grande privilégio e sempre um prazer servir a um amigo como o pastor Manu, que tanto me abençoa, que tanto tem abençoado a minha vida também. Obrigado, pastor. Irmãos, só para a gente não esquecer, eu lancei meu novo livro. Quando eu vim aqui na última vez, eu tinha lançado um livro sobre liderança. E eu trouxe agora um livro que é resultado da minha tese de doutorado em ministério. O título do livro é Individualismo, um câncer na igreja pós-moderna. Eu disse, pastor, eu vou aproveitar que estarei com vocês e vou estar lançando também esse livro na PIB de Itaim. Então, se você quiser, meu livro estará lá. Eu trouxe também um livro de liderança para quem não conseguiu acessar essa literatura ou comprá-la da última vez que eu estive aqui, mas você que quiser adquirir meu novo livro, será um grande prazer. Um livro que fala sobre voluntariado, um livro que fala sobre a dificuldade que a igreja tem hoje de ter pessoas engajadas no ministério, um livro que fala sobre a pós-modernidade e as implicações dessa pós-modernidade para a igreja, a dificuldade que a igreja na pós-modernidade tem de poder ter mais gente servindo, porque nós temos mais consumidores do que servidores. Então, se você quer entender melhor o seu lugar no reino de Deus e quer compreender o problema enfrentado pela igreja hoje, porque nós não temos tantos voluntários à disposição para que estejam atuando nos ministérios, se você quiser, eu acredito que você acessará uma boa literatura. Mas eu também fui surpreendido porque eu me preparei para falar sobre o meu livro. Aí, quando eu cheguei na casa do pastor Manu, ele disse que eu não iria pregar nada do que eu tinha planejado, que eu tinha que encerrar a série sobre família, e que o tema hoje é família descuidada. Disse, meu Deus, ele disse, eu não vou deixar você quebrar meu planejamento de um ano. Não vou permitir que você quebre tudo que eu planejei com tanto esmero e tanto carinho. E eu tive que me virar nos 30. Eu quero pegar esse texto que o pastor Manu já tinha sinalizado no planejamento estratégico quanto aos sermões que ele iria pregar. E quero até agradecer a Deus por estar encerrando essa série tão especial que ele vem ministrando aos nossos corações. Lucas, capítulo de número 2. Por favor, abra sua Bíblia. Você que está em casa nos assistindo, bem-vindo à PIB de Itaim, uma igreja relevante, uma verdadeira família para pertencer. Você que está aqui conosco no culto presencial, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, a partir do verso 41. Nós vamos ler esse texto e vamos tentar compreender como a própria família de Jesus também se tornou uma família descuidada. Quando a gente para refletir sobre uma família descuidada, estamos falando de uma família que não tem sido objeto da nossa atenção, da nossa vigilância, do nosso cuidado. E eu quero propor a vocês uma reflexão antes de nós acessarmos o texto bíblico. Devemos desromantizar, muitas vezes, a ideia que nós temos, principalmente quando a gente pensa sobre algumas personagens ou algumas pessoas
que compõem essa história belíssima da Bíblia. Porque a gente ainda olha para Daniel, a gente olha para Moisés, a gente olha para Pedro, a gente olha para os homens e as grandes mulheres que aparecem na Bíblia, e a sensação que eu tenho é que a gente, quando compara a vida deles com a nossa, a gente sempre se sente como se nós fôssemos infinitamente inferiores em relação a eles, e nós os colocamos num patamar de superioridade, que na verdade tudo isso é resultado de uma leitura, de uma interpretação equivocada, porque seja Maria, seja José, seja Pedro, seja Tiago, seja o próprio apóstolo Paulo, que dizia, ele mesmo, que quando ele era fraco, era exatamente aí que ele era forte. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente só tem que divinizar Jesus, a gente só tem que enxergar a perfeição em Jesus, porque todos os outros homens e mulheres e todas as famílias que aparecem na Bíblia eram tão imperfeitas como as nossas famílias também são imperfeitas. Partindo desse pressuposto, nós vamos falar sobre a família disfuncional de Jesus. Agride você, ofende você, saber que a própria família de Jesus também tinha sua disfuncionalidade. Por favor, de olho no texto, a partir desse óculos, tentando enxergar as incoerências também nos pais de Jesus. Lucas 2, a partir do verso 41, diz assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Isso aqui não tinha novidade nenhuma para quem era judeu. Todo judeu, segundo o Êxodo capítulo de número 23, a partir do verso de número 17, segundo as tradições judaicas, todo judeu teria que ir ao templo durante um ano, pelo menos quantas vezes? 3 vezes. Para participar, basicamente, de 3 festas. A festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Então, a família de Jesus só estava acompanhando a dinâmica, os rituais e a própria religiosidade dos judeus. Verso 42. Quando Jesus atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa, que era a festa também da Páscoa. E vejam que Jesus está também se submetendo, aliás, a família de Jesus está acompanhando todo esse movimento que qualquer menino que completava 12 anos era conduzido a Jerusalém, porque a partir desse momento ele era apresentado ali no templo e ele se tornava filho da lei. Ou seja, olhar para esse texto não é identificar nada de novo para a cultura dos judeus. Agora vejam o que diz a partir do verso 43. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o mesmo Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Verso 44. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito de sua inteligência e também das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse. Vejam que quando o texto toca na prodigalidade de Jesus, ou naquilo que apontava para o Cristo de Deus que se revelava já a partir daquele menino, geralmente a gente se encanta tanto com essa parte linda que os doutores da lei estavam perplexos, estavam ovacionando, estavam absolutamente admirados, eles estavam pasmos, eles estavam estarrecidos diante de um menino de 12 anos que conseguia ter a competência de discutir à mesma altura com os doutores da lei. A gente fica tão focado nessa parte do texto que a gente esquece da disfuncionalidade ou daquilo que é absolutamente humano, que atingia a família de Jesus e atinge também as nossas famílias. E vejam que no final, verso 48, diz assim: e a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Ainda tenta jogar a culpa para cima do menino. Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai?
Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disse, e voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles, e a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos meditar hoje sobre um tema desafiador, que é exatamente olharmos para esse texto e percebemos, talvez, aquilo que caracterizava também a disfuncionalidade da família de Jesus. Uma família que não aprendeu a cuidar dos seus. Porque a verdade é que essa história que envolve Maria, José e Jesus, a gente percebe claramente que por mais que o texto também esteja carregado de coisas muito interessantes e que apontam para a divindade de Jesus, porque ele era o Filho de Deus encarnado, mas o texto também está evidenciando a falta de cuidado dos pais de Jesus para com ele. E é por isso que eu quero apontar pelo menos 3 coisas. Eu penso que olhar para qualquer família que enfrenta a disfuncionalidade, dessa falta de zelo, dessa falta de cuidado, quando muitas vezes a gente ouve dizer o seguinte: fulano de tal fora de casa é uma bênção, fulana de tal fora de casa, fora do seu reduto familiar, é uma pessoa educada, gentil, tranquila, amorosa. Você conhece a história de gente que fora de casa é a melhor pessoa do mundo, mas dentro de casa é a pior espécie de gente? Você conhece, você ouve falar dessas histórias de gente que parece ser a pessoa mais meiga, mais humana, mais acolhedora, mais afetiva, mais generosa, mas não consegue ser essa mesma pessoa para com os de dentro da sua casa. Isso é disfuncionalidade. E por isso que eu quero que você anote em primeiro lugar, anote aí por favor, anote aí. A primeira coisa que a gente percebe numa família descuidada, ou numa família que não consegue realmente cuidar bem dos seus, é que sempre falta nessas famílias vigilância. Observe o que diz o texto, a partir do 41. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém, ou seja, estavam fazendo o que todo ano eles faziam, mas veja o que diz o 43. Terminados os dias da festa, ao regressarem, ou seja, eles saíram de Jerusalém, mas o menino ficou. Esqueceram de mim 10. Quem se lembra desse filme? Esqueceram de mim 1, esqueceram de mim 2, esqueceram de mim 3. E eu acho que aqui, na verdade, foi o nascedor dessa série tão famosa em Hollywood. A Origem. Pronto. Descobrimos qual foi o texto usado pelo inventor desse filme tão interessante. Como pode? Os pais participaram do ritual, os pais se submeteram aos ditames de uma festa, os pais cumpriram suas obrigações religiosas, os pais eram absolutamente religiosos, mas a falta de cuidado, a falta de um olhar mais atento, a falta de um zelo, a falta talvez até mesmo minimamente de uma sensibilidade para perceber que eu peguei o ônibus da Águia Branca, eu já entrei no avião, estou chegando em casa e me lembro que o menino ficou em Jerusalém. Que coisa absurda! Você já tinha percebido isso na família de Jesus? Você já tinha observado isso no texto? O quanto Maria e José, eles não se atentavam, eles não percebiam, e muitas vezes tão focados, atenção, cuidado quando se foca demais naquilo que não é mais importante do que a própria família. Parece que para cumprir as minhas obrigações religiosas, eu estou muito atento. Parece que para ir para Jerusalém, eu estou muito focado. Parece que fazer tudo de acordo com a cartilha da religiosidade, eu estou muito atento, mas só não estou atento ao meu próprio filho. E é por isso que muitas vezes a gente acaba valorizando aquilo que não é mais importante. E falar sobre vigilância, eu gostaria que você anotasse alguns textos. Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus vai dizer uma coisa importante. Onde Jesus diz aos seus discípulos: vigiai e orai. Vamos ler juntos? Para que não caiam em tentação. Vamos juntos. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o que, irmãos? Por que precisamos ser vigilantes em relação a tudo?
Não é em relação apenas aos nossos filhos, não. Não é em relação apenas ao nosso cônjuge. Não é em relação apenas às necessidades, não, sejam nossas ou necessidades alheias. Precisamos estar atentos a tudo, porque Jesus está dizendo que a nossa carne é fraca. E se não houver uma intencionalidade, olhem para mim, preste atenção no que eu estou dizendo. Se cada um de nós, seja como pai, seja como mãe, seja como marido, seja como esposo, se não houver uma deliberação interna, para que nós nos percebamos como gente absolutamente marcada por certas fragilidades, já que Jesus disse que o espírito está pronto, mas a nossa carne é frágil, a nossa carne é debilitada, a nossa carne é depravada. Então, é possível nós cometermos erros infantis em relação aos nossos próprios familiares? É possível nós cometermos erros grotescos, crassos? É possível eu e você, em algum momento, estarmos vacilando naquilo que parece ser tão óbvio? Gente, não é óbvio não voltar para casa com a criança? Não é óbvio não para Maria e José terem percebido que o menino não entrou no ônibus, que o menino não chegou na rodoviária, e que o ônibus já saiu, e que eles colocaram todas as malas dentro do bagageiro, mas o melhor ficou para trás? Muitos de nós estamos deixando o melhor para trás. Quem entende essa palavra hoje à noite aqui? Muitos de nós estamos desprezando o que mais importa. Muitos de nós estamos priorizando as coisas que são frívolas e efêmeras, e estamos deixando para trás o que para Deus tem muito valor. Tem razão, porque Mateus 25:3 a Bíblia diz: vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. E eu sei que esse texto não está falando sobre família. Jesus, quando citou esse texto, ele estava falando sobre a volta dele. Vocês devem estar vigilantes. Mas espera aí, será que estar vigilante em relação à volta de Jesus não é estar também vigilante em relação a tudo aquilo que esse Cristo que foi e que vai voltar está querendo fazer em mim, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto pai, enquanto mãe? E por isso, irmãos, que o assunto vigilância, nesta noite, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, estejam atentos ao que Deus nessa noite está querendo nos revelar, porque muitas vezes nós estamos assumindo uma postura tão insensível, uma postura tão infantil, uma postura tão imprudente, que nós talvez não estejamos observando que talvez algumas coisas que parecem ser tão óbvias estejam sinalizando de que, se nós não repensarmos sobre nossa vida, nós podemos estar caminhando inexoravelmente em direção ao precipício. E quem está totalmente torcendo pela minha queda e pela sua queda? Quem está torcendo para que o meu e o seu casamento se quebrem? Quem está torcendo para que os nossos filhos se tornem escravos e subservientes às drogas? Quem é que está torcendo para que você continue com sua insensibilidade? Quem é que está torcendo para você continuar fazendo de conta? Porque parece que enquanto José e Maria parece que foram tomados de assalto, talvez até mesmo, sei lá, não sei o que estava na cabeça deles, que esqueceram o menino para trás, mas a verdade é que de vez em quando nós também nos enxergamos exatamente nesse lugar, como se não estivéssemos conseguindo enxergar o que é tão óbvio, o que está tão na cara, porque a gente não toma o tal do remedinho chamado Simancol. Porque se realmente buscássemos a Deus, não deixaríamos para trás o quê? O casamento, a vida com Deus. Não deixaríamos para trás aquilo que tanto é precioso. E quem está interessado na nossa queda? 1 de Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigiai. 1 de Pedro 5,8. Por quê? O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, a quem possa tragar. O diabo está assim: pode deixar seu filho para trás. Não, continua focado no seu trabalho, porque o que mais importa é você se realizar profissionalmente. Deixa para trás. Depois você resolve o problema dessa menina que está sentindo a falta de um pai que nunca oferece abraço, nunca oferece colo, nunca oferece afeto. Que nada, sua mulher está quase se deprimindo, isso é coisa da cabeça dela, essa menina é mal resolvida. Não fica focando sua cabeça na sua esposa não, toca a sua vida para frente, é para frente que se anda. E de tanto que se anda para frente, olhando para aquilo que Deus não valoriza, tem muita coisa que está ficando para trás.
O problema é que ainda teve tempo de voltar para Jerusalém e resgatar o que ficou para trás. Mas dependendo de certos erros que nós repetidas vezes cometemos, talvez ao voltarmos e tentando nos reencontrar com o que deixamos para trás, talvez não encontremos mais o que de tão precioso deveríamos ter valorizado. Entende o que eu estou falando? Entendem o que eu estou falando? Vocês entendem o que Deus, o Espírito Santo está revelando aqui? Para Maria e José, ainda houve uma chance de voltar e encontrar o menino em Jerusalém. Alguns voltaram e a mulher não estava mais. O marido já não conseguia mais suportar aquele tipo de casamento sem respeito, sem amor. Uma mulher que foi violentada, uma mulher que foi desprezada, uma mulher que nunca foi abraçada. Quando você voltou, sua esposa não estava mais lá. Talvez Deus esteja falando comigo e com você. Pais que não assumem essa condição de homens e mulheres que olham para os seus filhos e sabem o quanto esses meninos estão precisando de orientação, de instrução, de educação na palavra. Cuidado, porque tem hora que o tempo passa e quando você volta, nem sequer o seu filho vai querer mais ouvir o que ele deveria ter ouvido há muito tempo atrás. Deus está falando aqui hoje à noite. É por isso que Charles Spurgeon, o grande pregador londrino, dizia: um dos deveres mais sagrados de um pai é vigiar sobre os seus filhos. Você não pode impedir, atenção, que seus filhos sejam tentados, porque eles serão tentados. Levi e Laís serão tentados. Meus filhos estão em Vitória, e como é difícil para mim, porque é muito bom ter minha mulher, mas quando eu viajo e minha mulher fica, eu sou porque ela não veio. Mas quando ela vem comigo, eu estou alegre porque ela está aqui, mas sou porque minha mulher não está lá, porque eu sei que nesse exato momento, meus filhos estão sendo tentados, nossos casamentos estão sendo tentados. Aí Charles Spurgeon dizia: a verdadeira responsabilidade de um pai não é impedir o que é impossível de impedir, as vicissitudes, as tentações, os problemas, mas é manter um olhar constante sobre os seus filhos e adverti-los dos perigos que eles podem enfrentar. Alguém já disse que descuido é a rede onde os filhos se perdem. Deixa eu dar um exemplo aqui, prático. Seu filho gosta de animes? Cuidado. Animes é um desenho. Geralmente são desenhos coreanos, desenhos japoneses. E eu já descobri o seguinte: não adianta lutar contra Levi. Um grande segredo da minha paternidade é que muita coisa que eu não conquistei com meu filho é que eu fiz o caminho inverso. Eu tentei resistir. E quando você resiste ao outro, o outro também começa a resistir a você. Até que eu disse: vou começar a assistir com meu filho os desenhos que ele gosta. E eu fiquei. Um desenho de artes marciais. E nesse desenho tem um menino que é adolescente. Mas nesse desenho tem um rapaz que é muito mais velho. Então eu estava ali naquela sala. Eu não estou falando sobre algo que eu li. O que eu sei é que minha mulher sempre me pediu: meu amor, assista. Meu amor, veja. Meu amor, não faça vistas grossas. Meu amor, olha para Levi, olha para Laís, vê o que esse menino está acessando. Meus irmãos, eu não estou falando sobre aquilo que eu li. Eu estava com Levi assistindo um desenho que você olha para o desenho e você diz: não, é um desenho comum. Eu vi uma cena de pedofilia explicitamente. Eu percebi literalmente que Levi, já tem 12 anos, Levi ficou meio que constrangido. E eu disse: meu filho, você viu o que eu vi agora? Ele disse: não, pai, foi só uma luta. Mas há 5 dias atrás, meu amor, eu conversei com Levi. Ele disse: pai, eu vi também o que o senhor viu. Então, se a gente está pensando que o que está acontecendo com os nossos filhos é brincadeira, é teoria de um youtuber, não é. Se você parar para talvez acessar os conteúdos que os nossos filhos têm acessado, provavelmente você vai se assustar. Porque a gente assistiu o quê? Chaves. Quem é do tempo do Chaves aqui? Levanta sua mão. Quem é do tempo que ouvia assim: quem poderá nos defender? Chapolin Colorado. Isso revela muito sobre sua idade. Mais de 40 você tem, louvado seja Deus. Mais de 40 você tem. Quem é do tempo de Gargamel? Quem é do tempo de Popeye? Que comia aquele tal daquele espinafre e ficava fora. Isso revela que você tem mais de 50 anos. Mais de 50 anos.
Quem é do tempo da bruxa do 71? Você lembra? Você tem mais de 60 anos. O que eu quero dizer é o seguinte: quem se lembra de Jaspion, Changemans, quem se lembra? Enquanto isso, na sala da justiça, quem se lembra dessa cena? Você tem perto de 70 anos, que esse desenho é muito antigo. O que eu quero dizer é que os desenhos eram bestas. Porque na minha terra, na Bahia, quando uma criança era besta, era chamada de tabaréu. Quem se lembra desse nome na roça? Menino é tabaréu, aquele menino tabaréu. Por quê? Porque a gente percebia que os conteúdos, eles escondiam aquilo que hoje é explícito, irmãos. A coisa está escancarada. E pior que nós pais cristãos estamos assistindo tudo isso e não estamos assumindo a nossa postura profética de vigilância. Os meninos estão ficando para trás, os meninos estão se perdendo. Cada vez mais temos percebido a dificuldade de alcançar o coração das novas gerações, porque a culpa não é da igreja. Os meninos não estão se perdendo porque a igreja não tem estrutura boa. Mentira! É claro que a igreja tem que ter estrutura, é claro que a igreja tem que oferecer o melhor. Os meninos estão se perdendo dentro das nossas casas. Alguém aqui ainda conserva o culto doméstico? Porque eu sou fruto de um pai que todo dia, 7 horas da manhã, a gente tinha um compromisso de participar de um tal de culto doméstico. Quem é desse tempo aqui? Quem é desse tempo aqui? Nem se fala mais sobre isso. Não se tem tempo mais para isso. Eu tinha tanta raiva do meu pai que ele forçava a gente a levantar. Mas aquilo me dava tanta raiva, eu sentia tanto ódio, que ele dizia assim: se não levantar, não come. Que na casa do meu pai o sistema era bruto. E eu dizia assim: um dia eu vou acabar com tudo isso. Até que um dia meus pais estavam orando e eu disse: eu vou acabar com tudo isso. E lá em casa tinha uns armários. Quem é da roça sabe. Lembra aqueles armários que eles eram feitos de um material que, se você riscasse um fósforo, pegava fogo rapidinho? Quem se lembra do nome desse material? Quem se lembra do nome desse material? Era um negócio que virava quase que um pó de cera. Aquilo, quando você riscava fósforo. E eu disse: um dia eu vou acabar com esse homem. Esse homem está me forçando a ser crente. E eu sei que meu pai estava orando. Eu aproveitei que estava todo mundo orando. Eu disse: vou tocar fogo no armário. Vai pegar fogo, eu vou morrer, meus pais morrem, meu irmão morre, e nunca mais eu seria obrigado a me levantar todo dia 7 horas para participar de um miserento de um culto doméstico. Meus pais orando, eu fui lá para a cozinha, risquei o fósforo, joguei e voltei para a oração. E fiquei lá com cara de crente fariseu, orando e dando glória a Deus, esperando que o fogo consumisse tudo. Meu pai, talvez ele estivesse cantando no Santo dos Santos: a fumaça me esconde, não sei. O que eu sei é que alguma coisa revelou para meu pai que tinha fogo na casa. Ele correu e ele viu já o armário pegando fogo. Ele apagou o fogo e voltou e perguntou: quem foi o pecador que cometeu esse crime? E meu irmão disse: meu pai, eu sei quem foi, porque o senhor sempre ensinou que a gente deve orar e vigiar. Eu estava vigiando. Esse foi o pecador, meu pai. Eis aí o pecador, meu pai. E ali eu tomei uma surra que eu não me esqueço. Mas eu quero, em nome de Jesus agora, eu quero, em nome de Jesus, declarar uma coisa. Eu te agradeço, Edivaldo Farias dos Santos. Eu sei que você não está me ouvindo, mas está. Meu pai está com Alzheimer, mas de vez em quando ele entende. Meu pai, eu vou mandar esse link da igreja para o senhor. Eu quero, olhando aqui na câmera, falar para o senhor que eu te agradeço, Edivaldo Farias dos Santos, Jânia de Fátima. Eu sei que de vez em quando vocês eram duros demais, não precisava ser também tão duro assim não. Mas eu agradeço, porque eu tive um pai e uma mãe que vigiaram. E eu sou homem de Deus, eu sou um pastor, porque eu tive pai e mãe que oravam por mim e me ensinaram o caminho do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. É isso que está faltando em nossas casas. Aí depois que o menino vai para a maconha, a gente culpa o pastor, a gente culpa a igreja. Não, porque o menino ficou para trás, porque a igreja nunca investiu numa sala. Mentira, nós não estamos assumindo a nossa responsabilidade. Diga para quem está ao seu lado: vigia, irmão, em nome de Jesus, vigia, para não perder seus filhos. Vigia, irmão.
Mesmo que o Salmo 127 diz que, mesmo que tenha sentinela, se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela, o Salmo 127 não é expediente para você dizer que não é para vigiar, tá bom? 2, toda família descuidada, está faltando o quê? Vigilância. Abra seus olhos. Alguma coisa Satanás está tentando fazer na sua casa, e eu não estou jogando praga sobre ninguém. O que eu estou dizendo é que o diabo vive como um leão bramando a quem possa devorar. E ele está tentando destruir sua família e a minha. Abra seus olhos, porque senão começa a ficar para trás o que não é para ficar para trás. 2, toda família descuidada é uma família onde ninguém assume sua responsabilidade. Veja o que diz a partir do verso 44. Pensando, porém, olha só o verbo. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Gente, presta atenção o tipo de pai que Jesus tinha. Pensaram, suposição, Sônia. Não, talvez o menino deve estar aí. Sabe quando a gente fala assim? Não, o menino deve estar entrado no ônibus. O menino deve estar aí na igreja, deve estar aí, deve estar em casa, deve estar no quarto lendo. O texto diz assim, que eles pensaram, irmãos, e como não encontraram, e veja o que o texto diz, que eles já tinham andado um dia inteiro, já tinha se passado, foi aí que a ficha caiu. Deus me trouxe para a conferência em São José, usou meu amigo para dizer, encerra a bendita dessa série, e eu preciso entender o que a Bíblia diz, que o dono dessa igreja é Deus. Deus só usa o pastor Manu, usa a minha vida, porque Ele está aqui dizendo o seguinte, ou você assume a sua responsabilidade e para de viver de fantasia. Pensar é suposição, pensar é conjectura, pensar é, não, deve ser, não, talvez não. Eu preciso ter a certeza se o meu filho está nesse ônibus. Eu preciso ter a certeza se realmente minha família está andando com Deus. Porque infelizmente nós temos aqueles que fogem da realidade e retroalimentam suas próprias fantasias. É gente que não quer enxergar, é gente que não quer admitir, é gente que não quer confessar, é gente que não tem medo de enfrentar de frente talvez uma realidade. E Deus está dizendo nessa noite, abra seus olhos, porque tem coisa da sua família que está ficando para trás. Cuidado, porque nem sempre dá para recuperar, nem sempre. Eu não sou profeta do caos, mas eu estou pregando a Bíblia. E eu não acredito que o texto está afirmando que todo mundo que voltar vai encontrar. O texto está afirmando que Maria e José encontraram. Mas eu conheço gente que quando voltou, não havia mais esperança. Gente que depois de tantos anos, o que eu fiz? O que foi que eu fiz? Por que eu não estive mais presente? Por que eu trabalhei tanto? Por que eu não valorizei meu casamento? Por que eu não cuidei dos meus meninos? Porque um dia desses eu estava super hippie e Deus tem me tratado nisso, porque quantas vezes a gente chega em casa com sono, aí minha filha agora, louvado seja Deus, com todos os defeitos que eles dois têm, todos os dois estão agora lendo a Bíblia toda, louvado seja Deus. São pecadores, é gente que ainda precisa de muito conserto, assim como os pais dele também precisam, mas agora minha filha, aí na hora que eu estou mais cansado, ela diz, pai, antes de sair do quarto, leia a Bíblia para mim. E quando o meu coração, absolutamente cansado, exaurido, drenado, esgotado, diz assim, mas vai dormir logo, fala para essa menina que amanhã você lê, sempre vem uma voz e diz, leia, enquanto ela pede para você ler. Porque talvez um dia você não terá mais o prazer de ler a Bíblia para Laís. E quantos hoje gostariam de estar no meu lugar e não estão mais? Quantos hoje gostariam de ter uma Laís dizendo, lê para mim, pai. Lê para mim, pai, a Bíblia. Lê para mim, eu quero que você leia para mim. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
É preciso assumir essa responsabilidade. Um dia Platão disse o seguinte, o grande filósofo: aqueles que educam as crianças são mais honrados do que aqueles que produzem apenas os corpos, pois a alma, dizia Platão, é mais nobre que o corpo. O que Platão está dizendo? A responsabilidade de educar nossos filhos é muito mais importante do que a potência orgânica de gerá-los fisicamente. Tem muita gente que é pai e mãe a partir da potência orgânica, mas não é pai e mãe de verdade. Alguém já disse que pai e mãe são aqueles que educam. Essa frase está corretíssima. Pai e mãe que só geram, pai e mãe que só produzem, pai e mãe que só usam a potência física, isso não é ser pai e mãe. Kant dizia, preste atenção, a criança é a mais fraca das criaturas, mas é nessa criança, em nome de Jesus, essa irmã, quantos anos? 1 aninho. Aí, irmã, essa coisinha tão fraca, dizia Emmanuel Kant, é nela que reside o destino da humanidade. Porque quando cada criança nasce, Deus está renovando o seu pacto com a criatura. Sim ou não, gente? Com a criação. É por isso que, cadê as crianças aqui? Você que é mãe, que é pai, coloca a mão aí agora sobre seu filho, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre esse menino. Coloca a mão sobre essa menina. Ou se não tem filho nenhum, coloca a mão sobre a pessoa que está do seu lado. Se é seu marido, se é sua esposa, se é sua tia, sei lá o que é que essa pessoa é para você, se é só seu irmão. Deixa eu te dizer, essa criatura fraca, porque não temos só crianças pequenas, nós também temos crianças travestidas de adultos em nosso meio. São tão crianças como essa criança aqui, crianças que nunca se adultizaram. Deixa eu dizer para você, educar é difícil, porque é olhar para um ser tão pequenininho, para um ser tão ínfimo e dizer, eu acredito que através de você, minha filha, Deus vai fazer o futuro dessa igreja ser extraordinário. Então, o que a gente puder fazer por essa menina, nós vamos fazer. O que você puder fazer. Ei, você que tem essa voz bonita, que estava aqui dando os avisos, eu sei que você ganha muito dinheiro para dar aviso aqui nessa igreja. Você tem a responsabilidade, meu filho, de abraçar esse menino aí e dizer, meu filho, eu vou investir em você. Porque quantos de nós temos tempo até para os filhos dos outros? Gente que lidera casais, gente que lidera família, gente que o tempo todo está na igreja, mas não é gente que está disponível para os seus próprios parentes. E investe nessa pessoa. E diz assim agora na autoridade de Deus, eu abençoo o seu futuro em nome de Jesus. Faça isso agora. Eu abençoo o seu futuro em nome de Jesus. É preciso que os nossos olhos se abram. Eu creio que o mundo será melhor, porque Levi e Laís vão conhecer Jesus. Eu creio nisso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe o que é que John Luke afirmava? Ele dizia que os pais são os guardiões naturais e legais dos filhos. Irmãos, os responsáveis por nossos filhos não é a igreja, não é o Estado, não é a escola. Ah, pastor, porque meu menino, esse negócio de ideologia, não sei o que lá nas escolas. Que nada, a gente está com medo, porque o dever de casa nunca foi feito. Esse negócio de dizer, pastor Manu, porque não vou mandar meu filho para a universidade, não, porque lá ele está se perdendo. Quem se perdeu na universidade já estava perdido dentro de casa. A universidade só potencializou o demônio do professor que tenta botar ideologia lá na cabeça do menino. Aquilo ali só foi um despertar do que já estava nele. É por isso que nós temos que assumir nossa responsabilidade. Por isso que Paulo diz o que em Efésios? Vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na admoestação do Senhor. Provérbios 22:6 diz, ensina, a criança no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O Paulo vai dizer que quem não sabe governar sua casa, 1 de Timóteo 3, 4 a 5, não deveria governar a casa de Deus. E Paulo ainda diz uma coisa que dói, e quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Sabe por quê? Isso vai doer. Toda vez que eu falo, dói em mim e tem que doer em você também. Louvado seja Deus, para não ficar com a culpa sozinho. Tem gente que não frequenta igreja.
Tem gente que nunca participou de escola bíblica, cuida melhor de sua casa do que muita gente que vem na igreja todo dia. Não se engane com isso. Paulo está dizendo que uma pessoa que conhece a palavra e não cuida bem, aliás, quem é viúva aqui? Levanta a mão, porque tem uma doutrina sobre a viuvez que Paulo chega a ser cirúrgico. É no texto que Paulo está discutindo sobre que quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo, que ele diz o seguinte: se a viúva tem filho vivo e neto vivo, a igreja não tem obrigação nenhuma com ela. Lê lá o texto. Isso é critério de Paulo. Paulo só vai dizer o seguinte: se ela realmente foi abandonada, a igreja tem responsabilidade. Por quê? Porque Paulo está ensinando um princípio. Não é a igreja a instituição que deve cuidar de quem deveria ser cuidado por quem? Porque, exatamente, pela família. É por isso que as pessoas transferem a culpa para a igreja. Porque a igreja, ela não cuida das viúvas, ela não cuida. A pergunta é: quem é que realmente não está cuidando? Quem é que realmente não está assumindo a sua responsabilidade? Meus irmãos, eu recebi uma pessoa um dia desse, voltei a ser psicanalista, tenho atendido algumas pessoas no consultório, e como pastor, é triste ver gente entrar no gabinete, no consultório, e dizer: pastor, o que foi que eu fiz? E eu disse: só tem uma forma, se arrepende, porque ainda há esperança para a sua casa. Por isso que, em último lugar, eu encerro: uma família descuidada, falta vigilância, falta responsabilidade. Sabe o que sobra? Sobra o que Maria vai dizer para ele, verso 48. Só leu esse texto comigo e a gente vai orar. Porque no verso 48 o texto diz: logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: menino, o que é que você fez com a gente? Bendita da mulher ou do homem que até aqui, vocês percebem de alguma forma Dona Maria transferindo culpa, sim ou não? Mas que danadinha, hein, Dona Maria? Olha Dona Maria também, olha Dona Maria cometendo erros. Olha seu José. Sabe, gente que às vezes a gente idolatra, a gente não percebe isso aqui, a humanidade. Peraí, não foram eles que deixaram o menino para trás? Ah não, pastor, isso aqui é porque foi... Tá bom, irmãos, aí o pastor Manu, que é grande teólogo, vai explicar para vocês a soberania, tá? Ok, eu estou falando sobre família. E falar sobre família é entender o seguinte: tem sim gente aqui que vai revelar uma coisa. Olha o que o texto diz: meu filho, nós estávamos como? Aflitos. Eu e seu pai estávamos aflitos. Sabe por quê? Onde falta vigilância e onde falta responsabilidade, sobra aflição e preocupação. E Deus me trouxe aqui para te dizer o seguinte: lembra de Davi? Me parece que o pastor pregou também sobre Davi e Absalão. Lembra qual foi a oração de Davi? A oração de Davi foi a qual? No final de tudo: Absalão, Absalão, 2 Samuel 18:33. Vamos ler essa oração, filho, se você puder jogar. 2 Samuel 18:33. E o rei Davi tremeu muito quando Salomão foi assassinado, e ele estava à porta e chorou, e andava por cima do portão, e andando dizia: meu filho Absalão, o grande rei, o rei que mais conquistou terras, o grande Davi, o pastor mais famoso, o grande guerreiro, o cara que derrubou Golias, o cara que ficou lá no hall da fama, era muito bom fora de casa, mas dentro de casa uma pessoa extremamente fracassada, Davi, até que disse: meu filho, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu pai diz: se você estiver no enterro e perceber alguém dizendo: me leva com você, me leva, eu quero ir no seu lugar, comece a avaliar. Gente histérica em velório é gente cheia de remorso, é gente que não entendeu. 1 Coríntios 10:13, Deus é fiel e Ele permitirá que nós não sejamos tentados acima do que nós suportamos. Diz para quem está ao seu lado: quem pariu essa família que balança? Fala: quem pariu essa família que balança? Não aguento não, aguenta. Fala para quem está do seu lado também: você aguenta? Claro que você aguenta.
Deus te deu essa forma. Deus te deu esses meninos. Tu vai aguentar sim. Viu, menina? Tu aguenta. Ah, pastor, é difícil ser mãe. Tu aguenta. Tu aguenta porque se Deus te deu, Deus olhou para você e disse: eu sei que você aguenta. Você aguenta. Ah, pastor, mas eu já errei muito. Faz assim, ó. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. A minha proposta hoje à noite é: famílias descuidadas sofrem pela falta de vigilância, sofrem pela falta de responsabilidade, e o que sobra nessa casa é aflição. Mas a palavra de esperança é: volta, volta, pega o primeiro ônibus, prega o primeiro voo, volta, volta, recebe essa palavra, volte, volte, o menino está em Jerusalém esperando por você, volta, volta lá. Cadê os crentes aqui, minha gente? Louvado seja Deus. Volta, volta. Você está entendendo o que Deus está te falando? Volta lá, vai lá. Não, pastor, não adianta. Quem te disse? Quem escreve o último capítulo da sua família é o Senhor Todo-Poderoso. Sabe por quê? Enquanto você está como Maria e José, andando e passeando, e nem sequer se lembrando que você tem filho, enquanto você não cuida dessa mulher, desse marido e desse filho, ainda bem que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque em nossas faltas e em nossas incoerências, o Espírito de Deus tem cuidado dos nossos casamentos, tem cuidado dos nossos filhos, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Apesar de nós, Ele continua cuidando de quem a gente esqueceu. Louvado seja o nome de Jesus.